Começando mais um Comentando no QG, eu tô tentando não gritar muito, mas enfim. E o episódio de hoje, primeiramente quem fala que esse é seu host de sempre, Paulo Raposo. No episódio de hoje eu vou falar sim, você já viram no thumbnail, vou retomar o meu assunto sobre Bleach. A Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, para falar desse final de primeiro cor que, meus amigos, respeito. Eu tô encerrando os episódios regulares do Comentando nesse 2022 falando bem de Bleach. Vocês entendem o peso que é isso? Quem me conhece há tempo suficiente já entendeu. Quem não me conhece, eu vou tentar dar um background. Vamos começar falando, né, que esse primeiro core, foram 13 episódios, eles adaptaram do 55 até o 61, tá? Não chegou a pegar o 62, mas realmente foi essa primeira leva aí de 7 volumes, tá? Foi essa leva de 7 volumes, no qual a gente conseguiu acompanhar todo o começo desse grande arco final. A segunda leva está prometida para julho de 2023, e já deve adaptar aí já do 62 até o 68, 69 ali, para terceiro cor ficar realmente ali em cargo de adaptar o final, né, da batalha final, adaptar as novels e adaptar aí os dois últimos, ficar cargo de adaptar o que fica faltando. Mas primeiramente, né, no episódio inicial eu comento muito que a questão da cor ser mais escura, das coisas serem melhor encaixadas, de ser uma coisa muito bem feita, mas nesse segundo eu não vou tentar entrar muito nesse mérito, porque, cara, quem tinha que ver já viu, sabe quem morreu, sabe quem tá vivo, sabe quem lutou, quem não lutou, sabe dos bons momentos que tivemos. Então, assim, eu vou tentar falar de tudo um pouco, de uma forma muito ampla, em especial dos últimos episódios. Eu vou tentar não dar spoiler, tá? Não vou prometer não dar spoiler, não, mas tentarei não dar spoiler, porque teve muita coisa interessante que aconteceu nesses últimos episódios, né? Então, assim, primeiramente eu quero dizer que quem ouviu o podcast anterior vai ver que eu acertei onde encerra, tá? Ele encerrou exatamente no ponto onde eu falei que encerraria, que é o momento ali que a gente tem o Ichigo com as duas espadas, a gente tem o Uryu realmente entrando no Vanderreich. E uma coisa que eu acho muito interessante nessa parte é justamente a questão do Uryu. Porque o Uryu ele é um personagem que nesse arco final ele é muito esquecido. Esse começo, inclusive antes de eu gravar, eu tava meio que mencionando isso, eu elogiei, né, num grupo que eu tenho com os meninos, com o Vitor, com o Arthur, com o Gui, com o pessoal, né, com o Brunão, né, os meus grandes brothers aí, que se eles estiverem ouvindo, um abraço pra eles. Tipo, eu elogiei, eu falei que tava foda. E foi uma coisa que o Vitor comentou e eu acabei comentando em cima. Esse começo do mangá, ele é muito, desse arco final, ele é muito bom. Pros padrões de Bleach, que isso fique muito claro. Mas se nesse começo, que tá muito bom, eles ajustaram algumas coisas para que realmente tudo ficasse linear o suficiente, eu fico com uma certa expectativa de que eles consigam ajustar a bagunça que é toda a parte que vem depois disso. Porque sim, agora vai vir, quem lê o mangá sabe o que vem agora, não vou entrar no mérito, mas é agora que a gente vai começar a ver as batalhas realmente contra os Strenhachers. Eu não lembro como é que tá em português a pronúncia é feita de uma forma diferente, mas agora vai começar realmente essa batalha, e isso tá me deixando um pouco curioso para ver como será adaptado, como os roteiristas vão trabalhar isso melhor, para que realmente a gente consiga ter uma história que funcione de forma linear e sem parecer forçado, porque esse começo ele realmente, tudo é muito orgânico, tudo funciona muito bem, até coisas mais truncadas, e aí eu entro justamente na questão do Uryu, que é muito truncado, o fato dele aparecer nos primeiros capítulos, depois que ele fala assim, eu não vou com vocês pro Recomundo, ele some, e quando a gente vai vê-lo lá no volume 61, né, no volume 61, a gente já vê ele sendo chamado de filho, né, ele já entrando no Vanderreich. Aqui não, aqui a gente tem toda uma explicação dos dilemas dele lendo a história envolvendo, né, todo o conceito do Vanderreich. Então ele acaba realmente indo porque ele entende o que tá acontecendo, e isso é muito legal. Assim como todo episódio da mãe do Ichigo, né, o Ichigo entendendo o passado dele, foi muito bem feito. A construção em si ela é muito legal, especialmente porque é uma coisa que eu comento lá no primeiro, se não me falha a memória, mas aqui eu volto, que é a questão da paleta de cores. Ela começa uma paleta de cores muito escura, muito dark, entendeu? Ela meio que tenta dar esse tom de desespero, de que é um inimigo desconhecido, que é um medo encurtido ali.
E nesses episódios finais a cor muda, ela ganha uma cor mais esperançosa, mais viva, e isso é muito legal. Inclusive o trailer da segunda parte, ele tem essas cores mais vivas, o que dá essa sensação de que no começo a gente tá diante de algo desconhecido, algo que nós não entendemos, e por não entender nós temos medo, nós nos retraímos, nós ficamos ali à espreita e com aquele medo, aquele anseio de que algo não dê errado. Mas nesse segundo não, nesse segundo a gente tem uma esperança, porque agora a gente sabe o que tá por vir, a gente sabe o inimigo e a gente sabe como vencê-lo. Então a forma como isso é trabalhado também ficou bem legal, ficou bem encaixadinho. Além disso, é muito legal também encaixar, né, que a questão da Zanpakuto em si, né, porque todo momento do Ichigo ter que conhecer a história da mãe dele vem justamente dele não se conhecer, e por ele não se conhecer, ele não consegue arrumar a Zanpakuto, então ele precisa voltar e conhecer suas origens. Todo esse conceito explicado, ele é bem interessante. Eu vi páginas de Bleach, inclusive, dizendo uma coisa que faz todo sentido, especialmente quando a gente analisa os primeiros episódios, o roubo de Bankai, etc. Que é toda a questão de que a Bankai, ela nada mais é do que uma extensão do que o seu usuário é. Ela se adequa ao que o usuário precisa, né? Então, quer seja uma Bankai, como a do Gin, que só esticava e, tipo, arrancava pequenos fragmentos, ou da Soifon, que vira uma bazuca, etc. Elas sempre se adequam ao que o usuário precisa naquele momento, ao que é uma extensão do que o usuário é, como propriamente dito. Então, a forma como o usuário precisa se conhecer para então ele conhecer a sua Zanpakuto é muito essencial. E isso vai entrar num momento específico da segunda parte. Eu não vou falar qual, mas envolve o Renji. E isso é muito interessante, né? Essa questão de, assim, o próprio usuário precisa se conhecer para conseguir fazer a Bankai, etc. Ela entra um pouco numa questão que vai acontecer com o Renji no começo dessa segunda parte, muito provavelmente que é quando eles vão pro castelo do cara que dá nome pras coisas. Isso é muito interessante, eu já deixar isso adiantado, assim, é meio que um mini spoiler, quem leu o mangá vai entender a cena em si. Mas assim, no caso do Ichigo em específico, foi bem legal ver esse trabalho do personagem, ver o quanto a gente começa com um personagem que tá meio perdido em cena, vai pro cara do desespero, vai pro cara que vai se conhecendo, e depois que ele se conhece, ele cria uma esperança. E tanto que eu tenho que admitir que apesar do CGI meio feinho, a cena de toda a Zanpakuto se curvando até o momento que ele vai pra Zanpakuto que é a dele, pra Switch que é a dele, e toque fala é você, é bem legal. Prefiro do mangá, mas é bem legal. Todos os momentos desses dois últimos episódios, eles são muito bons. E inclusive, pra quem ainda não assistiu, muito provavelmente só vai chegar no Star Plus lá pra fevereiro, março, porque os 366 chega agora em janeiro. Então deve chegar em fevereiro, março, que é quando termina de dublar tudo. E eu recomendo que você assista. Se você for assistir separadinho, né, um episódio, etc. Os dois últimos eu recomendo que realmente você veja eles juntos. Se você conseguir ver os três últimos, mas você fale, não vou maratonar tudo de uma vez, vou parcelar. Os três últimos, tipo, se você conseguir ver o 11, o 12 e o 13 juntos, um depois do outro, mano, vai mudar muito. Porque o 12 e o 13, eles realmente vieram como especial de uma hora, e quando você assiste os dois, um depois do outro, você percebe que encaixa tão bem, que é tão gostoso você assistir, porque inclusive a forma como o episódio termina, o 12 termina, já é um gancho muito forte pra você já ver o 13 logo em seguida. Então é bem legal a forma como tudo se encaixa, a forma como as coisas realmente entram. E um ponto que eu acho muito que pegou pra mim, muito hard, foi a questão da música, que a gente já conhece claramente, né? Quem conhece gosta de Bleach há tempo suficiente, ou conhece Bleach há tempo suficiente, conhece que é a Number One, que ganhou a versão nova, que é a versão Bankai, e no filme não, né? Nessa temporada, é bem legal, porque quando chega nos últimos momentos, né, os momentos finais, toca Number One. Enquanto temos o monólogo do Ichigo, que pra mim é um dos melhores monólogos dele, nós temos tocando ao fundo Number One. E isso, cara, não apaga, não dá pra apagar, não dá pra dizer assim, putz, isso é ignorável, isso é ruim. Não, pelo contrário, é um momento muito mágico, para dizer o mínimo. Pra quem é fã de Bleach, velho, deve ter arrepiado a alma. Pra quem, tipo, nossa, só acha que é legal, vai ser um momento que você vai fazer, uau! E pra quem realmente tá na hype ali, vai ficar muito mais hypado. Então, assim, a minha dica nesse momento é: assista Bleach, Thousand Year Blood War ou Seinen Kensen. Assista os 366 episódios que vai entrar na Star Plus. Após assistir o que entrará na Star Plus, assista também essa nova temporada. Sei que muita gente não gosta de Bleach, mas assim, se você puder dar uma chance pra essa parte porque, mano, é muito boa.
ela tem muitos momentos maravilhosos, é muito legal, as dublagens são bem encaixadas, tudo é muito bem encaixado. Essa é uma única temporada que eu não nego, que, tipo assim, as notas que eu dou pra série é uma nota muito alta. No meu MyAnimeList eu dei 9, no Anilist eu dei 4. Provavelmente no TV Time eu também vou dar em nota 4, porque assim, não tem como não dar uma nota alta. E eu não sou muito de ficar falando de notas. Mas nesse caso eu preciso falar. Só não vai ser 5, porque, cara, eu ainda acho que poderia ter sido até mesmo melhor. Poderia até ter sido melhor trabalhado, coisa que não foi, em alguns pontos. Mas assim, é coisa minha de chato mesmo, assim, de saber que o roteiro ele não tem tanta coisa assim que dá pra trabalhar. Mas o que deu pra trabalhar foi muito bem trabalhado. Entendeu? O que deu pra corrigir de rota foi muito bem corrigido. Porque foram feitas boas inclusões, foram feitos bons momentos para que nós saiamos daqui com um saldo muito mais positivo. Então foi bem legal essa questão do Yahaba e etc. Então é bem legal. Eu realmente admito que estou empolgado porque virá em julho, né? E tô falando de uma forma muito mais geral. Comecei um pouco mais cabeça, mas eu não vou ficar explicando detalhe por detalhe do episódio. Eu falei já um episódio aqui, é mais realmente só para dar meu saldo final e falar que, cara, foi um anime que eu não pensava em assistir, e isso eu falei lá, e aqui eu reforço, eu não pensava em assistir, foi acompanhando semanalmente, estou saindo mais feliz, assim, empolgado do que eu comecei, tipo, minha expectativa era muito baixa, pra quem não tinha expectativa nenhuma, saí surpreendido pra caramba, e sim, gente, eu só vou entrar com uma indicação, especialmente se você que tá ouvindo isso assistiu Bleach, assistiu os 366 episódios anteriores. Só vai, fio, só vai, só vai. Espera sair na Star Plus e assiste, porque você vai curtir muito e você vai sentir a diferença. É a dica mestre que eu dou para esse final de ano e é isso. Mas agora, os recadinhos de sempre, os recadinhos da paróquia, começando, obviamente, por indica o podcast para um amiguinho. Se vocês indicarem cada um podcast para um amigo, a gente consegue chegar cada vez mais longe. Então indica o podcast para um amiguinho, esse amiguinho indica para outro amiguinho e todo mundo vai indicando para o amiguinho até o momento que todo mundo sai feliz. Indica um podcast para amigo, não esqueça de, se possível, avaliar o podcast, né? Então assim, é um pedido que eu faço. Se você tá ouvindo pelo Apple Podcast ou pelo Spotify, deixa lá sua avaliaçãozinha, me ajuda aí, porque isso ajuda muito. Além disso, sempre lembrando que o Comentando ele é um podcast semanal. Esse mês eu consegui manter aí 2 episódios por semana, com exceção da primeira semana, que saiu coisa pra caramba. Essa semana tem episódio extra? Muito provavelmente. Então não deixa de avaliar, não deixa de dizer o que você tá achando, não deixa de ir nas minhas redes sociais, que estão todas aqui embaixo, para comentar o que você tá achando, até mesmo falar das minhas avaliações com relação aos episódios. Tá, sempre lembrando, como eu disse, o Comentando tá nos melhores agregadores, tá no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Então vai no seu agregador favorito e ouve, dá esse page view aí, dá esse suporte aí para o pequeno produtor de conteúdo, que eu garanto que você não vai se arrepender. Tá bom? Galera, por hora é isso, um abraço e nós fomos!